Boa noite, pastor. Boa noite, pessoal. Boa noite, Tá me ouvindo família. bem? Boa Oi? noite. Tá me ouvindo bem? Tô sim. Que bom. E aí, Gabriel Marini, tá feliz? Tão feliz que congelou no sorriso, olha lá. Não pagou a internet esse mês. Boa noite. Boa Boa noite, Caião. noite. Desliga a câmera? Ah, pelo menos na hora da foto. Ih, Pastorzão, o Gabriel Marini é a pessoa certa pra organizar a consolidação. Ele é pior que o Serasa, mano. É. Mano, ele me ligou o dia todo, velho. Tá vendo? A arte de liderar é colocar cada pessoa no lugar certo, né? Verdade. Parabéns. E aí, Gabriel dos Anjos Silva Biel. E aí, Gabriel Alves. Beleza, Gabriel? E aí, Gabriel, de boa? De boa, Gabriel. Ó, o Gabriel Marinho saiu da reunião, hein? Ixi, tá bolado já. Foi sem querer. Deve ter travado. Ele travou no sorrisão dele. Falta muita gente ainda. Ô, pastor, Oi. parece que tem bastante gente aí que tá esperando pra entrar. Boa. E aí, Léo? E aí, de boa? E aí, Léo? E aí, Anjo? Só no nome. Ô, Marini, Gabriel Marini, pode fazer uma pergunta rapidinho antes de começar a reunião? Não dói seu maxilar, não, mano? Tanto você dá risada? Acostumou já? Você é feliz demais, mano. Preciso O andar mais problema é com isso você. aqui, rapaz. Nossa, é mesmo, hein, mano? Costeleta aí. Vai dar um botox nos pés de galinha. Amém? Deu 5 minutos já.
pra galera entrar. Fechar o portão do Enem aí. É. Deixa eu ter que deixar a reunião na outra janela aqui, porque tem que ficar aceitando, né, o povo de entrar. Vou organizar aqui. Esse Natan é bonito demais, hein? Ele vai acreditar, hein? Amém. Vocês estão vendo minha tela aí? Sim. Estou. Maravilha. Então, hoje, né, a gente vai conversar a respeito do treinamento, né, do anjo da guarda ou da consolidação. O foco é falar sobre esse processo, né, de um mês aí, de 4 semanas, onde nós vamos focar no uso do livro. Né? Tá todo mundo com o livro aí já? Sim. Todos os consolidadores estão com o livro? Estou. Amém. Então vamos lá. O objetivo, né, e a visão geral aí da função do anjo da guarda, né? Então, esse manual do anjo da guarda é a forma que nós ensinamos alguém a aprender a cuidar de uma pessoa, né? Quando a gente fala de anjo da guarda, a gente está falando daquele cara que vai cuidar diretamente de pelo menos uma pessoa, né? Levar essa pessoa a se envolver no reino, levar essa pessoa a se envolver na vida da igreja, né? Descobrir que essa pessoa é um sacerdote, né? E viver essa realidade de sacerdote. A função, você tem a função fundamental para a edificação da igreja, né? Quando nós falamos de funções dentro da nossa visão, a primeira função dentro da célula é do anjo da guarda, né? O cara chega, ele se converte, ele é consolidado, a primeira função que ele está apto ali a exercer é de anjo da guarda. Então, precisamos fazer com que essa função seja bem executada, porque essa função é o que gera esse crescimento exponencial dentro da célula. Porque se depende só do líder, a célula não tem potencial de crescimento, ela fica engessada, né? Ela fica dependendo de uma pessoa só consolidar, ou só do casal ali, se os líderes são casados, acaba ficando pesado, né? Não tem como a célula crescer na velocidade que deveria, porque sempre tem que ficar esperando a oportunidade dos líderes conseguirem consolidar. Amém? Aí a experiência de Paulo, vocês já estão cansados de me ouvir ministrar sobre isso nos pós-encontros, né? Porque todo pós-encontro eu ministro aquela palavra falando sobre a trajetória de Paulo, mas Atos 9:1, né, fala: Saulo, ao ter um encontro com o Senhor Jesus, teve o nome mudado para Paulo. Foi orientado pelo próprio Cristo a não continuar sozinho. Disse ele que fosse a Damasco e procurasse por Ananias.
Então, antigamente, o consolidador, né, o anjo da guarda, na nossa visão, tinha o nome de Ananias. Quem aí é dessa época? Tem alguém dessa época aí? Ninguém? A Gabi, Tasta, Léo. Amém. Então, antigamente o nome era Ananias. Exatamente porque, de fato, o papel dele, né, do anjo da guarda ali é esse. De realmente levar a pessoa, né, a ter uma experiência com o Senhor. Então vamos lá. Quem foi Ananias? Inseriu Paulo no corpo da igreja, explicou para Paulo o que aconteceu, né, na conversão dele, mostrou o chamado de Paulo, definiu um divisor de águas na vida de Paulo e Ananias impôs as mãos em Paulo e ele foi cheio do Espírito Santo de Deus. Então, é aquele processo, né, que sempre eu ministro lá no pós-encontro para as pessoas terem a clareza ali do que aconteceu com elas e o que vai acontecer, né, daqui para frente, durante a consolidação. Tá todo mundo vendo a minha tela aí normal? Tô. Sim. Beleza. Sim. Então, esse processo aqui, né, é o papel do consolidador, né, na nossa visão. O papel do consolidador não é ministrar as 4 lições lá e organizar a reunião do testemunho. Não é só isso. Esse é o começo. Essa é a ferramenta, é a forma, né, que nós fazemos para começar. Mas não para aí, né? Não é esse o objetivo final, né? Quando que o consolidador terminou bem o seu papel? Quando ele, o membro que ele está cuidando, está inserido na igreja, está exercendo função e é batizado. Então, o cara batizou, o processo de consolidação foi concluído com sucesso. Agora, depois dali, até o cara fazer os cursos e se envolver em pelo menos uma função no corpo, é papel do Ananias acompanhar, cuidar e levar o cara até esse estágio, né? Então, quando você está cuidando de alguém, eu não quero que você tenha na cabeça essa ideia de que é só ministrar as lições, que é só fazer ali o processo de consolidação. Não é só isso, tá? Tem mais, né? Até a pessoa se perceber que ela é capaz de andar sozinha. Então, o real, né, marcador ali de que alguém foi consolidado com êxito é que agora ele pode caminhar sozinho. Amém? O processo da consolidação. Todos nós um dia fomos Saulo, mas o desejo de Deus é que nos tornemos Paulo e que cresçamos, né? Para isso acontecer, é necessário ter um irmão mais velho, um Ananias, para nos conduzir. E é interessante que isso acontece com Paulo, depois Paulo faz com outro, que depois faz com outro, que depois faz com outro. Então, é assim que nós vivemos igreja, é assim que nós nos multiplicamos. Amém? Então, as fases no processo da consolidação, no encontro, né? Então, por isso que no treinamento do encontro, a gente compartilhou ali no treinamento, para vocês estarem próximos, né? De vocês realmente conversarem com as pessoas, principalmente os das suas células, de vocês comerem juntos nas refeições ali, passarem o tempo junto, nos intervalos, porque esse vínculo criado dentro do encontro é o vínculo que você vai usar depois para ter espaço para fazer a consolidação, né? Tem pessoas que são difíceis de se abrir, então precisa de fato usar cada espaço que a pessoa dá para você poder ganhar ali, né, a confiança e seguir com a consolidação.
Então, ali no encontro, a pessoa vai ter um encontro com o Senhor e vai ter a oportunidade de conhecer para você poder levar ela nos próximos estágios, né, da consolidação. Então, o anjo da guarda, de novo, é quem vai inserir o novo convertido na vida cristã, né, na vida da igreja. Fará a reunião do testemunho, né, levar o novo convertido a compartilhar com as pessoas o que Jesus fez com ele, tirar as dúvidas dos novos convertidos à luz da palavra. E assim, não tem problema você não saber, tá bom? Você falar assim pro novo convertido, cara, não sei, eu vou ver e depois eu te respondo, pode ser? Isso é normal. Eu mesmo já falei isso para alguns de vocês e não tem problema. Não tem problema não saber. Problema é você chutar da sua cabeça, né, e acabar incutindo um ensino errado ali na vida do irmão. Amém? Então, vão aparecer dúvidas durante a consolidação e se você sabe, né, tem base bíblica, você já foi ministrado a respeito daquilo, beleza. Mas se você tem dúvida ou não sabe, não tem problema. Fala, cara, eu não tenho certeza, vou checar e te respondo. Anota, porque isso passa pela sua confiabilidade, tá? De você realmente falar que vai fazer e fazer. Então, você anota, pergunta e depois você leva na outra reunião de consolidação. Quais são as lições práticas que você, como consolidador, tem que levar, né, o seu novo convertido a viver dentro desse mês aí de consolidação? Oração, leitura da palavra, aprender a ouvir o Espírito Santo, procurar ajuda, transparência, né? Ter um coração agradecido, frequentar as atividades da igreja e o batismo nas águas. Então, essas 7 coisas aí são basicamente os 7 objetivos ali da consolidação. Um crente que está vivendo essas 7 coisas é um crente saudável, né? É alguém que está vivendo a vida da igreja de maneira saudável. Está ouvindo a Deus, está buscando a palavra, tendo experiências pessoais com Deus, né? Atendendo o Espírito Santo, tem um coração grato, tá sempre envolvido. Então, são coisas que protegem o membro. Quais são os pré-requisitos para ser um anjo da guarda? Primeira coisa, se sentir privilegiado, né? Você entender que Deus não precisava de nós para fazer a obra dele na terra, mas ele escolheu dividir conosco o privilégio de fazer parte dela. Então, você é um privilegiado, né? Eu sou um privilegiado de ser pastor. Eu não tenho dúvida disso. Tenho o privilégio de fazer parte da obra de Deus na terra. Então você, como anjo da guarda, você tem o privilégio de cuidar de alguém que Deus confiou a você de cuidar dessa pessoa. É um privilégio, né? Não é uma obrigação, não é uma punição, é um privilégio. Amém? Aleluia. Ter tido um encontro com Deus, conhecer na prática, né, o que vai ensinar, ou seja, primeiro você precisa ser consolidado para depois consolidar, ser batizado nas águas e no Espírito, transparência, ser ensinável, né, e ser um dizimista fiel. Então, esses critérios, né, são pré-requisitos ali de basicamente você viver o que você vai ensinar, né? Tudo que você vai ensinar dentro da consolidação, basicamente você tem que viver antes. Senão o que você está passando é morte, né? É só palavra, não tem vida no que você fala. Então, é muito importante vocês colocarem em prática cada um desses itens para transferir vida, né? E multiplicar, né, o fruto da maneira correta. Passos a serem conquistados antes de ser um anjo da guarda: encontro, consolidação, ceifeiros, maturidade e o curso de treinamento do anjo da guarda. Então é muito importante que você ou já tenha feito ou esteja fazendo, né, o curso de maturidade. O curso de ceifeiros hoje a gente não está fazendo como fazia antes, né? Hoje está focado ali para os juvenis e adolescentes, se eu não me engano. Não é turma aberta igual tinha antes, mas pelo menos o maturidade e esse treinamento que eu estou dando agora
para você saber como se portar ali, né? Como fazer a consolidação. É muito importante também você ser acompanhado por alguém, se é a primeira vez que você vai consolidar. Você ser acompanhado por alguém que já consolidou, como a gente sempre ensina, né? Da primeira vez ser acompanhado por alguém e tudo mais, para não correr risco de você cometer algum erro grave ali e a pessoa ficar mais confusa ou ter algum desconforto com o novo convertido. Características essenciais de um anjo da guarda. Quais são as características que o anjo da guarda precisa ter para estar desempenhando bem o seu papel? Paciência, porque o que tem de irmão que desmarca a consolidação não está escrito. Precisa de criatividade para encontrar também agenda, lugar para fazer a consolidação, né? Para ensinar algo, para entender o que a pessoa está falando, inspiração da parte de Deus, compaixão, tem que amar, né? Se você não ama a pessoa que você vai consolidar, né? Amor não é sentimento, amor é decisão, amém? Isso está claro para todo mundo, né? Então você tem que decidir amar essa pessoa para poder consolidar ela. Se você não escolher amar, sua consolidação vai ser ineficaz. Já estou te avisando. E encargo, né? Ou seja, você tem que desejar aquilo. Você tem que entender o porquê você está fazendo aquilo, né? Qual que é o prêmio, né? Qual que é o salário de consolidar alguém? Então você precisa ter todos esses requisitos, amém? Considerações sobre o relacionamento do anjo da guarda e do novo convertido. Os relacionamentos devem respeitar critérios de casal com casal, homem com homem, mulher com mulher. É fundamental que ocorra com pessoas que frequentam a mesma célula e qualquer atitude sua pode escandalizar o novo convertido. Pedir dinheiro, vender coisas. Então, assim, é terminantemente proibido fazer negócio com novos convertidos. A gente sempre fala. Você vai fazer sociedade com alguém, você vai fazer, sei lá, você vai mexer com dinheiro, com negócio, com empresa, com alguém da igreja, busca conversar com a liderança antes, busca entender com a liderança antes, qual que é a visão que a liderança tem a respeito daquela pessoa, a respeito de você, porque quando existe um problema nessa área dentro da igreja, normalmente se perde os dois. E a igreja leva a culpa ainda, né? O irmão que é mau caráter faz negócio com você e no fim das contas é capaz de você julgar que a culpa é da igreja ainda, né? Como já aconteceu no passado. Então, a gente não é nós não somos donos das pessoas e não podemos obrigá-las a nada. Então, assim, terminantemente proibido fazer qualquer tipo de negócio com novos convertidos, né? Para você se privar, né? Se guardar desse tipo de situação. Amém? E com relação aos critérios de relacionamento, a gente já direciona exatamente dessa forma, né? Para que possamos consolidar de maneira eficaz. Um cara solteiro consolidar um cara casado, ele vai conseguir cumprir uma parte do papel, mas não toda. Porque provavelmente o cara vai abrir algumas coisas ali durante a consolidação que o solteiro não vai conseguir falar. Ele não vai conseguir ajudar. Se ajudar, vai ser da cabeça dele, não vai ser de algo que ele viveu, que ele experimentou, que ele aprendeu, né, por experiência ou algo nesse sentido. Então é algo que a gente tem que zelar por isso e colocar em prática, né? Acredito que as consolidações já foram separadas nesse sentido, mas é algo para a gente ter atenção. Nunca invadir a privacidade da pessoa, né? Entrar nos quartos, orar sobre roupas íntimas e etc. Nem falar para terceiros o que essa pessoa confessou para você, exceto seu líder e pastor. Então é aquela velha história. Tudo que você fala para cima é zelo. Tudo que você fala para o lado e para baixo é fofoca. Fica fácil assim a regrinha, né? Tudo que você fala dos outros para cima, você tá zelando e guardando aquela pessoa. Porque pra cima vai cuidar, né? Então, se você tá consolidando alguém e ela expõe algo muito tenso aí e você não se sente confortável de resolver a situação sozinho, então você chama seu líder, ou seu discipulador, ou seu pastor
e conversa a respeito daquele assunto. Agora, se você fala para alguém que é seu par ali, né? É alguém com a mesma função que você, ou outro membro, aí já se torna fofoca. Amém? E misericórdia, irmãos, por favor. Guarda essa língua porque uma fofoquinha já era. Queima, a pessoa fica coração fechado assim para sempre, né? Dificilmente ela volta a abrir o coração para nós, né? Acaba rotulando toda a igreja por causa de uma atitude. Então, cuidado com isso. Nunca se limitar a encontrar novo convertido apenas no dia das ministrações das lições. Deve aproveitar outras oportunidades para ficarem juntos. No começo eu falei que a consolidação não é só as lições. Então, você sair para fazer algo com o seu novo convertido aí, mesmo que não seja no dia, né, do compartilhar, da lição e tudo mais, é bom porque gera vínculo, né? Comunhão é o que gera vínculo com as pessoas. Não é muita palavra, não é muita espiritualidade. O que gera comunhão com as pessoas, o que gera vínculo com as pessoas é comunhão. Amém? Então, na consolidação, principalmente, você precisa gerar comunhão para que a pessoa se abra e você tenha liberdade de falar na vida dela. Ensinar a orar, jejuar, interceder pelas pessoas que o novo convertido deseja alcançar. É responsabilidade do anjo da guarda ajudar o novo convertido nisso. Então a gente já fez a estratégia lá do papelzinho lá com os nomes do encontro. Então, desde a primeira reunião de consolidação, você precisa orar pelas pessoas que esse novo convertido colocou, né? Tá até no livro da consolidação, tem lá para você preencher e tudo mais. Então, não vacilem com isso, né? Desde a primeira, já senta, já escreve os nomes, ora todas as reuniões que você for ministrar as lições, ora pelas pessoas, ora para que essas pessoas vão ao encontro, para que esse novo convertido entenda, né, o poder que tem a oração, porque no final da consolidação, essa pessoa vai se batizar, vai estar envolvida nas células e vai ver a pessoa que vocês oraram durante a consolidação indo para o encontro. Então, quando isso acontecer, você vai consolidar todo esse processo ali de ensino ali para o novo convertido e ele vai ter uma experiência prática de fé, de que ele orou e as coisas aconteceram. Então, essas experiências é o que nos mantém de pé, né? A experiência com Deus é o que nos mantém de pé. Então, precisamos levar os novos convertidos a terem experiências, amém? Terem testemunhos. As fases do processo de consolidação. Então, estabelecendo vínculo e compromisso, ensinar as 7 práticas cristãs, ministração das 4 lições e reunião do testemunho. Estabelecendo vínculo e compromisso, né? Aqui, o anjo da guarda vai consolidar o novo convertido, né? Aqui falando ainda antes do encontro, né? Mas, no nosso caso, a gente sempre já coloca o anjo da guarda depois do encontro, né? Então, fez o encontro, a gente já separa ali os anjos da guarda para estar fazendo essa consolidação. Lá no livro, na página 9, tem um espaço lá para a pessoa preencher, né, a sua experiência com Jesus. É muito importante você levar a pessoa a escrever de fato, porque quando ela escreve, ela precisa lembrar dos detalhes, isso força ela a trazer à memória aquela experiência e aquilo fica mais consolidado dentro dela, né? E nos momentos de dúvida, nos momentos de fraqueza, ela pode ir lá e ler novamente, relembrar de como foi aquela experiência e aquilo perpetuar no coração dela. Amém? Também tem a questão do compromisso, né? Do data, horário certinho das reuniões. É muito importante vocês usarem, né, um dia específico assim, tipo, toda quarta. São só 4, né? Então não é muito difícil assim. Então
toda quarta, toda sexta, toda segunda, só por um mês praticamente, né? Então, leva a pessoa a ter esse compromisso, a realmente valorizar isso, né? Para poder ir até o fim, terminar, né, a consolidação. As 7 práticas, né, cristãs, oração, temos que ensinar a pessoa que com Deus a gente tem que ter relacionamento, e o relacionamento é através da oração, a palavra de Deus, que é a forma que nós conhecemos a Deus, não tem como a gente falar de alguém que a gente não conhece, não tem como a gente ter experiência com alguém que a gente não conhece, então tem que ler a palavra, né, ouvir a Deus, atender o apelo do Espírito. Então, quando Deus fala conosco, temos que ter uma atitude de resposta, né? Tem que haver uma mudança, né? Tem que ter um resultado, né? Então, essa pessoa precisa aprender, né? A responder a Deus, né? Nas ministrações, na leitura bíblica, né? No louvor e assim por diante. Procurar ajuda, né? Ensinar também o novo convertido de que nós vivemos a vida da igreja como família, né? Então ele não precisa sofrer sozinho, ele não precisa ter dúvida sozinho, ele não precisa passar por dificuldade sozinho, não precisa passar por alegrias sozinho. Então nós estamos aqui para viver a vida juntos, né? Então ajudá-los, ensiná-los e consolá-los também. Então, quanto mais envolvido tá a pessoa na vida da igreja, mais ela vai poder desfrutar da realidade do reino, né? A gente já sabe que alguém que tem pelo menos 3 contatos dentro da vida da igreja, ela tem muito mais chance de permanecer nas células, permanecer na igreja, do que alguém que só conhece uma pessoa. Então, o seu trabalho como anjo da guarda também é isso, né? Ensinar a pessoa a procurar ajuda, ensinar a pessoa a se conectar dentro da igreja. Ter um coração agradecido, né? Ensinar a pessoa que Deus tem feito todas as coisas, fez todas as coisas e nós só nos apropriamos delas. Mostrar para a pessoa como as programações da igreja, né? Os eventos, os cultos, as células, né? Os discipulados são agendas, são programações que, né, fazem com que a pessoa permaneça conectada com outras pessoas, né? Eu sei que a nossa agenda ela é bem ativa, né? Bem viva, mas tudo que nós fazemos, não fazemos para encher linguiça, não fazemos para gastar tempo, não fazemos para preencher a agenda de alguma forma. Pelo contrário, tudo que pode ser trocado por um áudio no WhatsApp, por uma mensagem, a gente tenta mudar para não ter mais agenda, mais reunião, mas tem coisas que precisamos nos reunir, precisamos compartilhar, porque até mesmo é assim que a vida da igreja se multiplica, né? A Bíblia nos ensina que quando é assim que devemos, né, compartilhar das coisas de Deus, juntos, em unidade. Então, ensinar as pessoas que quando tem um evento, quando tem uma reunião, quando tem uma célula, tem um culto, é importante e é pro crescimento dela, é pro bem dela. Amém? E a última, que é o batismo nas águas, né? Nós tivemos o batismo agora aí, com 6 irmãos se batizando, mas ainda pode haver alguns aí que vão ser consolidados que não são batizados ainda. Então, vocês, desde a primeira lição, vocês precisam saber disso, porque tem que ser alvo de oração de vocês, né? O primeiro passo ali primeira resposta da consolidação de alguém é a decisão pelo batismo. Então, a primeira missão que vocês têm que fazer na primeira reunião é saber se essa pessoa é batizada ou não, para poder orar por isso, falar disso durante as lições ali, até tirando dúvidas, né? Esclarecendo um pouco mais, para levar essa pessoa a decidir pelo batismo no final das reuniões. Amém? A ministração das 4 lições. Na primeira lição, algumas coisas precisam ser feitas, né? Explicar
o processo de consolidação, então explicar quantas lições que serão, quantos dias serão, quanto tempo vai demorar esse processo, quanto tempo de duração das reuniões, né? Então não é para você ficar 2, 3, 4, 5 horas com a pessoa ali, né, falando um bolão para elas. Não, você tem que seguir o que está na lição ali e estar apto a ouvir. A ouvir. Se você ficar 2 horas numa consolidação só ouvindo, foi uma ótima consolidação, uma ótima reunião de consolidação. Porque na consolidação, o mais importante do que você falar é a outra pessoa falar. É o novo convertido falar. É o novo convertido se abrir, o novo convertido se expor. É o novo convertido trazer as suas dúvidas, né? Porque a gente só sabe o que realmente entrou no coração da pessoa quando ela fala, né? Quando ela pergunta. É assim que a gente faz nas células, né? A gente faz perguntas, a gente compartilha. Então, você precisa deixar bem claro, ó, quanto tempo vai demorar? Tanto. Quantas reuniões serão? Tantas. Né? Para que a pessoa esteja confortável com o processo de consolidação, amém? E nesse primeiro dia, você já vai marcar a reunião do testemunho, que é a reunião onde a pessoa vai testemunhar a respeito daquilo que aconteceu com ela. Provavelmente na primeira reunião ela vai ser um pouco resistente com relação a isso, mas é importante vocês encontrarem o dia, né? Já marca um dia para que pode ser, por exemplo, se todas as reuniões foram na quarta, pode ser na quinta, quarta-feira, marca como uma reunião do testemunho. O importante é ela entender, né, o que é a reunião do testemunho e cumprir ali de chamar as pessoas, de testemunhar o que Deus fez na vida dela. Ainda na primeira reunião, o anjo da guarda precisa, né, se abrir, né, um pouco, né, falar para o novo convertido ali que ele também já passou por isso, que ele viveu, né, esse processo de conversão. E tem a página que eu falei lá, né, para escrever as pessoas, né, que vocês vão orar durante a consolidação. Né, tá na página 12 aí, que é onde o novo convertido vai escrever o nome das pessoas que ele vai estar orando. Né? No nosso caso, a gente já vai orar para essas pessoas e levar elas para o próximo encontro. Né? 30 de agosto é o nosso próximo encontro. Então, durante a consolidação, vocês vão levá-los a orar por essas pessoas e orar para que elas vão para o encontro, né? Esse é o alvo, né? A gente levar essas pessoas para o encontro. Isso que você tem que falar para o encontrista, né? Pro novo convertido. Falar, ó, você foi para o encontro, você foi marcado, então agora a gente vai trabalhar para levar essas pessoas que você quer compartilhar essa experiência para que estejam lá também. E, né, as orações aí pelas necessidades. Né? Como eu falei, a gente precisa levar as pessoas a ter experiência com Deus. Não adianta. O que faz uma pessoa permanecer não é o quanto ela sabe de Bíblia, não é quanto tempo ela tem de igreja, nada disso. O que faz uma pessoa permanecer é quantas experiências com Deus ela tem, quantos testemunhos com Deus ela tem. Né? Então, isso é que faz alguém permanecer, isso é que leva alguém a desfrutar, né, profundamente do chamado. Porque os dias bons aparecem, os dias maus também, e nos dias maus o que nos segura são as experiências. Né? Então, as pessoas precisam ter experiências com Deus. E só dá para ter experiência com Deus orando, tendo, né, se colocando em prova, né? Então, coloca lá um alvo de oração, né, alvos para curto prazo ali, de 2, 3 semanas, de um mês, né? Não adianta o cara colocar um alvo de casar e tem 16 anos de idade, né? Então, são coisas que você precisa conduzi-lo, né, a ter alvos curtos, ali, imediatos, para que ele possa ver Deus agindo, né, durante as reuniões. Amém? O plano de leitura, né, que acontece durante a consolidação.
Então, o Evangelho de Marcos, que é o livro que, dentro do processo de consolidação, ele deve ler, e você acompanhando, amém? Então, você não é dos que fala e não faz, né? Só, só ensina e beleza. Não, é aquela velha história, né? O ensino, né, ele empurra, mas o exemplo ele arrasta. Então, nesse período de consolidação, leia junto com ele, né? Compartilha ali na hora de fazer a lição, compartilha alguma coisa, né? Dessa leitura, né? Às vezes é algo que Deus falou com você ou algo interessante ali, né? Que chamou bastante atenção durante aquela semana, para instigar o cara a continuar lendo, né? Até forçar ele a pensar, lembrar do que ele leu, que é bem interessante e também leva ele a entender que é importante ele ler, né? Se você falar, lê aí, e não falar mais nada, o cara não vai ler. Infelizmente é assim. A gente só faz sem mandar quando a gente tem uma experiência com Deus. Tem jeito. Pontos importantes a serem abordados. Em cada reunião, algumas coisas devem ser feitas. Desafiar o novo convertido a fazer a leitura do livro antes da reunião. Então, ele lê a lição antes da reunião. A lição do livro deve ser ministrada e não lida durante a reunião. Então, quando você vai lá fazer a lição, você não vai pegar e ler a lição com ele. Você vai ministrar a lição com ele. Então, antes você vai preparar, você vai grifar os pontos principais ali, você vai colocar observações, exemplos, para você ministrar a lição, não ler com ele, porque a leitura ele deve fazer antes. E se você sentar para ler com ele, o processo de consolidação vai ficar mecânico, chato, né? E ele vai perder o gosto rapidinho. Terceiro, desafiar e explicar ao novo convertido a necessidade de preencher os exercícios no final de cada lição, né? Não tem jeito. Tudo que nós recebemos da parte de Deus exige de nós uma resposta, né? Nós precisamos responder a respeito daquilo. Cada reunião você deve desafiar ele a orar, nem que seja uma frase, 3 frases. Vai ensinando ele a orar com o passar do tempo, por repetição, né? Você fala assim, ora depois de mim, então. Aí fala, Senhor Jesus, aí ele repete, Senhor Jesus, e assim por diante. Mas ensinar ele a orar. E orar pelas necessidades, né? Aquela que nós escrevemos ali no primeiro bloco. Amém? Então, as 4 lições são aquelas que estão no livro, né? Tem algum consolidador aí que não tem o manual da consolidação? A Ana não tem. Mais alguém? A Maria também não, ela comentou aí. Tá. Então, Léo, como as duas são do seu discipulado, já conversa com o seu irmão aí para pegar os 2 manuais, né? Para elas poderem tá fazendo a consolidação. Beleza? Beleza. Então vamos lá. Primeira lição. Eu perguntei do manual porque isso que eu vou passar agora tem tudo lá no manual, né? Explicando como é que. Ensinando, né? Como fazer a consolidação. Então, é bom você ir lá, reler, né? Para você não fazer relaxadamente a consolidação. Uma coisa que no passado recente aconteceu bastante é algumas pessoas elas não levam tão a sério a consolidação como deveria, né? Então acha que é só ministrar as lições ali, que é só levar, né? Só ler o livro. Não, não é isso. A consolidação, você vai ministrar aquelas lições ali
e levar as pessoas a compartilharem suas experiências, levar as pessoas a contarem da sua vida, contar do seu passado, né? É, levar as pessoas a confessar os pecados. E durante esse processo acontece um processo de cura, cura emocional, existe um processo ali de libertação, né? O cara confessando, você vai orar por ele. Tem que haver essa profundidade na consolidação, né? Toda vez que a gente vai fazer o treinamento de anjo da guarda, eu falo sobre isso. Precisa ter profundidade na consolidação. Não pode ser frio, não pode ser mecânico. Tem que ser um negócio assim, meu, eu tenho que cuidar dessa pessoa. Eu vou levar essa pessoa a ter o máximo possível de experiências com Deus dentro desse um mês. E eu vou fazer de tudo para levar ela a confessar tudo que tem para confessar, a se abrir tudo que tem para se abrir, né? A lançar fora todos os traumas, todas as feridas, né? Tudo que amarra aquela pessoa. Esse mês eu vou orar, jejuar, que esse é um dos critérios que também está no livro, né? Que o consolidador ele tem que jejuar pela vida que ele está consolidando. Se o cara não tiver encargo de jejuar pela pessoa que ele está consolidando, já está começando errado. Então, jejuar pela pessoa, orar por ela todos os dias e orar quebrando influências malignas, quebrando contextos, né? Porque às vezes a pessoa foi pro encontro, ela se converteu, tudo beleza, só que ela ainda vive num emprego que todo mundo arrasta ela pro buraco. Ela faz parte de uma família que só afunda ela. Então, essas coisas a gente precisa ir pro espiritual, a gente precisa orar, precisa pedir direção da parte de Deus para você ter essa sabedoria, né, espiritual ali, discernimento de espírito para conseguir levar essa pessoa a ser liberta, a ser transformada. Amém? Alguém mandou uma mensagem aí? Deixa eu ver aqui. Alguma prática para romper a frieza no momento da consolidação? Comunhão. A comunhão é o que quebra essa questão de ficar mecânica, essa questão de ficar chato, de ficar muito sistemático. É comunhão. Se você tiver comunhão com a pessoa, você levar a pessoa para jogar boliche, para jogar sinuca, sei lá, jogar videogame, né? Imagina você um dia marca com a pessoa de ir lá fazer a consolidação na casa dela, termina a consolidação, vocês vão jogar videogame, comer uma pizza junto. Cara, é o ideal, assim, você começa a gerar vínculo de amizade com a pessoa, de transparência ali. Então, é assim que você vai quebrando. Então, você precisa gerar comunhão com a pessoa, ter comunhão com a pessoa, né? Vai jogar bola com ela, vai, sei lá, vai, se envolve no mundo dela, né? Seja intencional nisso, né? Se envolve no mundo da pessoa, para você poder fazer o que ela gosta, né? E ao mesmo tempo trazer ela para perto de você. Assim você consegue quebrar a frieza na consolidação, amém? Final da Champions League, dia 1º do 6. Assiste junto já. A Tasta falou aí até de fazer um bolo pra pessoa, né? Cozinhar algo que a pessoa se sente amada, isso é verdade. Então você precisa, como tava no slide ali, você precisa ser criativo e deixa Deus conduzir a consolidação, né? Não acredite que existe um protocolo, né? Tipo A, B e C que você faz que vai ser uma boa consolidação. Consolidação tem princípios, mas o como como aplicar cada um dos princípios vai variar de pessoa para pessoa, né? Então por isso que você precisa estar sensível ao espírito, você precisa estar orando, você precisa estar com encargo, né? Para que você ouça a voz do espírito a respeito desse assunto. Amém? Eu vou passar bem brevemente pelas matérias aqui,
porque a gente só tem 1 hora de reunião e eu não quero passar da meia-noite, amém? Então, primeira lição, ensinar o que Cristo é, né? Levar o novo convertido a entender a revelação de Jesus como o Filho de Deus, né? E tê-lo também como Cristo de Deus, ou seja, aquele que morreu no nosso lugar, né? O fundamento da vida cristã. Então, o Filho de Deus, o caminho, a verdade e a vida. A segunda lição, a nossa nova identidade, que basicamente fala sobre a questão da herança, né? Aquela história da herança que às vezes a gente faz a peça no encontro. A base da identidade, as investidas do diabo, consequência da falta de identidade, consequência de uma identidade consolidada, o que a Bíblia diz que você é amado, você é protegido por Deus, você é um vencedor, você é cordeiro em Cristo, você será a imagem de Jesus, né? Então, esses são os pontos principais ali da lição. Lição 3, unção da multiplicação. Não tá mais compartilhando a tela. Não sei Ai, se era a foi intenção. mal. Agora foi. Bom, voltando, né? A lição 2 fala sobre a nossa identidade, né? A consequência de tê-la e de não tê-la. Que o diabo investe muito em confundir a nossa identidade e quem nós somos em Cristo, né? A nossa herança. A terceira, um som da multiplicação, levar o novo convertido a ter revelação, né, de que ele não veio, ele não é um consumista do reino, ele não é alguém que ele foi salvo para salvar, ele faz parte, né, de um propósito maior do que ele mesmo. Então levar a pessoa a entender que ele foi escolhido por Deus para dar fruto. E aqui que a gente bate forte ali na tecla de convidar as pessoas para a reunião de testemunho. É aqui que a gente bate forte também naquela lista das pessoas que está orando ali desde a primeira reunião. Entender que Jesus é Salvador, Senhor, transforma nossas vidas, dá poder e bênçãos, derrama unção e nos ensina a abrir mão do eu em função do reino, né? A partir daqui, o Jesus Salvador já ficou claro. Agora daqui para frente começa a ter clareza do Jesus Senhor, né? Aquele que reina sobre nós. O quarto, andar sempre cheio do Espírito Santo. Então aqui basicamente é focar no batismo no Espírito, de orar, de enchimento no Espírito, né? Igual acontece no encontro, basicamente. O Espírito Santo é quem convence as pessoas, né, do pecado, da justiça e do juízo. Temos que ser cheios do Espírito Santo para produzir vidas. Depois de ser ministrada a última lição, o anjo da guarda deve levar o novo convertido a ter uma experiência com o Espírito Santo. Então, aqui é oração com imposição de mãos, né? Colocar um louvor, igual a gente faz no batismo do Espírito no encontro, e orar para que a pessoa seja cheia do Espírito Santo, para que os dons fluam, porque o Espírito Santo é a capacitação para o testemunho, né? Isso que a Bíblia diz. Então, ela precisa estar cheia do Espírito para poder testemunhar na reunião do testemunho. Amém? Aí tem algumas orientações que tem no seu livro também. E, por fim, a reunião do testemunho, né? É muito importante, irmãos, a gente não pode negligenciar a experiência do cara de ganhar alguém, né? A reunião do testemunho é a chance da pessoa ganhar alguém. Então, é assim o que fecha com chave de ouro, né? As experiências dele com Deus, é ele gerar outra pessoa, né? Então, ele deixa de ser filho ali e se torna pai, né? Essa é a experiência completa ali na vida cristã. Então, nós precisamos fazer, né, com que aconteça com zelo, bem feito, né? Peça ajuda para o seu líder, peça ajuda para o seu discipulador,
para que a reunião do testemunho aconteça com qualidade, né? Que realmente vá visitantes. Não importa a idade dos visitantes, já eu sei que é a pergunta que sempre acontece. Pode ir cachorro, gato, papagaio, vó, avô, tio, tia, primo, sobrinho, kids, adolescente, adulto, idoso. É para todo mundo, é a experiência de conversão daquela pessoa. Então, todas as pessoas que têm influência ali emocional com ela, tem algum vínculo ali com aquela pessoa, é bem-vinda, né, na reunião do testemunho para ouvir o que Deus fez na vida daquela pessoa. Então, lá, né, o líder, o discipulador, deve estar na reunião também para poder estar orando, principalmente pelos mais velhos e tudo mais, e estar conduzindo ao encontro, né? Então, no cronograma que a gente tem daqui até o próximo encontro, dá tempo suficiente de fazer as consolidações, fazermos o batismo, que já está marcado para o final de junho, e fazer as reuniões do testemunho para levar as pessoas para o próximo encontro. Amém? Temos tempo hábil para isso. E, inclusive, precisamos ser diligentes aí com as reuniões de consolidação para poder fazer funcionar esse planejamento. Amém? Foi tudo organizado ali para que a gente possa cumprir com essas datas e levar essas pessoas, né, no próximo encontro. Amém? Até aqui fala Amém. de Amém. perdão, Sim. né? Experiências ali de pedir perdão para quem tiver que pedir, né? O cara tem problema com os pais, com familiares. Cara, é uma ótima oportunidade dele testemunhar o que Deus fez na vida dele, pedindo perdão em público ali para todo mundo, como já aconteceu às vezes em testemunho no culto. É muito forte isso, né? É poderoso. É o poder de Deus mesmo. E é isso. Amém? Então, conto com o encargo, né, com o zelo dos irmãos, para a gente realmente viver, né, uma consolidação aí eficaz, né? Levar todo mundo a essa realidade, levar todo mundo a ter uma experiência com Deus, para que os frutos permaneçam, né? Como Jesus fala, né, que fomos chamados para dar frutos e os frutos permaneçam. Então, o fruto permanece quando ele é devidamente consolidado. Amém? Alguém tem alguma dúvida? A gente tem 3 minutos, 2 minutos, na verdade. Pastor, pastor, Pode falar. como você imagina a liturgia ideal da casa de testemunho ali? Cara, basicamente a mesma liturgia de uma célula. A diferença é que quem ministra não é o líder, vai ser o testemunho do cara que foi consolidado. Obrigado. Se vocês tiverem mais dúvidas, podem mandar lá no grupo da consolidação. É muito importante que a sua dúvida pode ser a dúvida de outra pessoa também, né? Então manda lá no grupo que eu vou estar respondendo. Pode ser escrito, pode ser áudio. Mas aí a gente encerra por aqui. Ô, pastor, eu tenho Oi, uma pergunta. pode falar. Quando eu fiz a consolidação com uma amiga minha, ela não quis fazer essa reunião na casa dela, porque ela disse que a casa dela não era um ambiente legal para fazer, que a família dela se incomodava e ela não tinha ninguém que conseguisse disponibilizar a casa. Nesse caso, quando a pessoa não tem uma casa, quando, enfim, não tem, a gente faria no mesmo ambiente que a gente faz nossa célula, por exemplo? Em última análise, sim, tá? Mas a chave da reunião do testemunho é ser num ponto, num lugar de fácil acesso para os convidados daquela pessoa que foi consolidada, né? Então,
Por isso que é tão importante ser na casa da pessoa. Amém? Amém. A reunião vai ser encerrada. Deus abençoe e até o final de semana. Podem mandar as Amém. perguntas aí no grupo. Amém. Deus abençoe.